Filipenses, faça-me o favor. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Quando Paulo escreveu aos cristãos da igreja e da região de Filipe, ele usou uma expressão muito forte para aquela igreja. E ele referia-se a algumas pessoas que tinham uma certa autoridade e se comportavam como inimigos da cruz de Cristo. Paulo insistia nesse assunto para que os irmãos fiéis, os irmãos sinceros, não deixassem ser levados por alguma onda, por algum vento de engano ou costume estranho. Então, no versículo 17 de Filipenses capítulo 3 em diante, Paulo diz: sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, e só pensam nas coisas terrenas. Mas nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar a si também todas as coisas. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos ajude. Nós vamos agradecer a Deus em oração neste momento. Vamos fechar nossos olhos. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de falar da sua palavra e que o Senhor nos oriente, nos dê a força para poder trazer a esta maravilhosa igreja os seus ensinamentos e também o zelo que tu tens por nós. Em nome de Jesus, nosso Senhor, queremos te agradecer. Amém. Irmãos, veja que a leitura que nós fizemos é uma leitura um tanto forte, porque Paulo diz que existiam muitas pessoas, das quais Paulo disse várias vezes a eles, e muitas vezes a eles, e novamente no presente, Paulo chega e diz novamente as mesmas palavras, chorando, que existiam pessoas inimigas da cruz de Cristo. Geralmente nós achamos que as pessoas inimigas da cruz de Cristo estão lá fora. Mas Paulo, nesta circunstância, ele diz que dentro da igreja existiam pessoas que se comportavam denegrindo, atrapalhando, maculando, tirando a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que o Senhor ensinou, que os apóstolos passaram à igreja, e existiam pessoas semeando heresias dentro da igreja. Então Paulo chorou. Quero te fazer uma pergunta. Você acha que os pregadores sinceros, honestos, nos dias de hoje também choram? Você acha que os pregadores honestos e sinceros nos dias de hoje também choram? Sim, choram. Agora, quando um pregador chora, fica triste, insiste em alguns assuntos, chorando e com tristeza, é para a igreja ouvir e atentar. Não é um jogo de emoção, não é um jogo de constrangimento, mas sim pelo zelo da palavra de Deus. Todo pregador que entregou sua vida ao Senhor como um chamado verídico, ele vai ter tristeza. Não existe, e nunca existiu, um pregador do Evangelho, um pastor, que não chore pelas ovelhas, que sente falta das ovelhas, que sente quando alguma ovelha está se desgarrando, e indo atrás de outro aprisco. Para quem vai parece só um passeio, mas o pregador fica triste. Qual a importância? Talvez para quem
anda para um lado e para o outro, ele não se importa, porque ele se sente no direito, mas ele fica triste, não por exclusividade dele, mas pela exclusividade da palavra de Deus. Porque se você for ouvir palavras em outros lugares, você vai ouvir palavras estranhas, embora muito gostosas de se ouvir. Ora, hoje, existe uma certa commodity de pregadores. Os pregadores hoje viraram mercadoria, porque as pessoas correm atrás de pregadores bons, pregadores eloquentes, igrejas fantasiosas, igrejas que chamam mais atenção. As commodities são mercadorias. Por exemplo, a soja é uma commodity. Ela é levada no pregão das bolsas de valores e lá se dá o valor à soja. Quanto mais aumenta o consumo da soja, do açúcar, do milho, do feijão, as pessoas dão mais valor. Então, percebe-se que existe hoje um mercado de pregadores. Alguns querem se aparecer, alguns querem ser melhores que os outros, mas poucos choram. Poucos entram na mídia. Poucos choram pelas ovelhas do Senhor. E esses, irmãos, são preciosos como o apóstolo Paulo, quando muitas vezes voltava a dizer no momento, chorando para a igreja. Irmãos, Paulo chorou, dizendo, por favor, tem inimigos pregando um outro evangelho. Este zelo preocupante do apóstolo Paulo, ele também estendeu e comentou em outras igrejas, por exemplo, a igreja de Éfeso. Lá em Efésios 4:14, ele diz, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Olha que palavra forte. Paulo diz àqueles irmãos que os irmãos não poderiam ser inconstantes e levados por rodas de vento, rodemoinho, pelo engano de homens que falam, que pregam engano. Fraudulosos são pessoas que têm procedimento de má fé. Fraude é, por exemplo, quando eu pego um documento e apago algumas palavras nele e escrevo outras. Então aquele documento já não é mais original, ele é fraudado. E quem vai ler, se não descobrir, entende que a fraude é uma coisa boa de se ver, de se ler. Irmãos, nós não estamos falando da igreja, só dessa igreja dos dias de hoje, do ano de 2019, nós estamos falando da igreja primitiva do primeiro século. Nós não temos informação na Bíblia que esses problemas acabaram. Não. Algumas igrejas parecem ser maravilhosas, levam membros lá e depois voltam tristes para cá. Membros visitam outras igrejas e depois voltam tristes para cá. Paulo chorava. Paulo chorava porque a fraude, ela sempre é mais envolvente. É como uma conquista para que as pessoas façam e comportem nos seus desejos. Enquanto o evangelho original, ele quer transformar os membros, ele quer transformar. Então é comum gente de má fé agir com segundas intenções, gente que quer aliciar é pegar daqui e levar para outro lugar, cheio de vento, de rodas de vento, pessoas espertas, pessoas com palavras envolventes. Estes sempre têm uma fórmula para solucionar seus problemas, seus desejos, suas intenções, principalmente se forem imediatas. Eles têm curativos, eles têm anestésico para a sua dor, têm relaxante para as suas almas de todo tipo de dor e problema. Inclusive, tiram a dor sem tirar a fonte de pecado. Sempre com um dueto, promessa e solução, ainda que terrena e paliativa.
Não há como curar sem um arrependimento, sem um coração contrito, sem mudança. E digo novamente para a igreja, sempre, sem tomada de cruz, seguir os verdadeiros passos do nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, na obediência genuína da palavra de Deus. Imagine que esses inimigos acudiam necessidades e sempre estavam ali de olhos dispostos, juntos, ao lado dos membros da igreja, para resolverem seus supostos problemas. Estes tinham um comportamento cujo Deus é o ventre. E Paulo escreve: o endeusamento de satisfazer necessidades e desejos pessoais e suprir todas as necessidades. Parece que quando diz que cujo Deus é o ventre, é só no pecado da gula, mas não, irmãos, são das coisas materiais e também abrigo das necessidades da sua alma, que não vem do Senhor. Da mesma forma, aquela multidão que seguia Jesus, ela seguia para resolver seus problemas. Da mesma forma, a igreja, depois da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, existiam pessoas dentro das igrejas para resolverem problemas. Quero fazer uma constatação aqui para você, que as multidões estão sempre seguindo alguém. Toda vez que você vê milhares e centenas de milhares de pessoas juntas, é porque as pessoas estão seguindo alguém. Pode ser um show da moda, um cantor da moda, uma banda da moda, pode ser até jogadores de futebol que enchem estádios, ou algum líder religioso que faz promessas além do que Cristo autorizou falar. Esse tal fato constatado é que qualquer ser humano tendencia naturalmente a seguir alguém ou alguma coisa. E eu te pergunto, por que não iam seguir Jesus para abastecê-los na fome? Então a multidão seguiu Jesus. Veja que em João 6:27, diz o Senhor Jesus: na verdade digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus disse que as pessoas buscavam pelo alimento. Paulo diz que na igreja existiam pessoas que tinham seus deuses no ventre. Isso é muito importante identificar o motivo que cada um vai atrás de Jesus. O motivo que cada um vem à igreja. Qual é a intenção e qual o propósito de vir à igreja? E nós temos que entender, veja só, o primeiro mandamento, que é aberto pela tábua da lei, diz que não terás outros deuses diante de mim. E Paulo diz que existiam pessoas que tinham um Deus, cujo Deus era o ventre. Paulo fala de homens que eram inimigos da sã doutrina, colocavam outros deuses fraudulosamente com má intenção. E atribui alguma característica, porém todas elas acabam resumindo numa só: tem ventre como Deus. Quer suprir suas necessidades primárias, mas não a mensagem da cruz. Porque para alguém que faz uma leitura rápida, parece que ele já está falando de uma pessoa gulosa, como eu já disse aos irmãos, que só pensa em comer, mas não é. Essa expressão, como vamos ver, ela também qualifica como tal aquele que cuida apenas as coisas desta vida. Jamais nós podemos esperar em Cristo somente nesta vida. 1 Coríntios 15:19 diz: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais
miseráveis que todos os homens. Você pode até ir no evangelho certo, mas se você esperar no evangelho certo, só no ventre, só nessa vida, só nesse tempo, você é um miserável. Irmãos, nós não queremos que nessa igreja tenham pessoas miseráveis. Olha, mas vem à igreja. Olha, mas cantam hinos. Olha, mas são membros da igreja. Mas nós não podemos esperar em Jesus para abastecer-nos no ventre só nessa vida. Porque então o pregador vai chorar. Paulo vai chorar. E o evangelho da cruz não vai fazer efeito. Veja, meus irmãos, que Paulo está advertindo, e que já no tempo dele haviam pessoas que estavam introduzidas no meio da igreja, no qual o único motivo deles dentro da igreja era se dar bem, tosqueando as ovelhas do Senhor, tirando a lã das ovelhas do Senhor. E esta coisa não é nova. Na igreja primitiva, já tinha essa erva daninha, esse joio, são salteadores de ovelhas. Esses são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre. Ele está dizendo que há muitos deuses modernos que habitam nas vidas de muitos e que descumprem o primeiro mandamento, ter um Deus só. Paulo está dizendo aqui que as pessoas fazem dos seus sentidos, dos seus desejos, das suas necessidades, um Deus para si. Fazem do ventre, fazem das sensações, fazem dos seus apetites, as coisas pelas quais dá satisfação em viver, motiva os homens, gera prazer, surte sensualidades, regozijos na carne, nossos instintos, nossas sensações afloram e torna-se uma divindade nas nossas vidas. O Senhor não quer que aconteça isso na sua vida, na igreja do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Se começarmos a colocar confiança em qualquer outra coisa para garantir algo na nossa vida, já estamos andando em areia movediça, em terreno suspeito, em terreno fraudulento, sem alicerce, que fazem o homem ter um único Deus verdadeiro, como o único sustentador da sua vida. Cuidado! Quando fazemos assim, então temos feito como Paulo diz, ventre o nosso Deus é. Paulo está dizendo que as nossas vidas podem estar maculadas para a cobiça e para resolver apenas nesse mundo. O desejo por coisas boas ou más, que controlam e podem dar significados às nossas vidas. Responde para você mesmo, o que dá significado na sua vida neste momento? Qual é o seu anseio? Porque Paulo continua, cuja glória é para a confusão deles, versículo 19. Onde cada um quer a sua glória pessoal, sempre vai dar confusão. Sabe quando uma igreja tem muita confusão, irmãos? É quando cada um quer buscar seus próprios interesses e não do corpo de Cristo. Quando numa família começa a ter muitos problemas, é porque cada um quer sobressair sobre o outro e não ajudar um ao outro. E assim se destrói, assim gera confusão. Nunca vai dar certo onde cada um quer despertar ser melhor que o outro. O mais bem-sucedido, o mais cheio de glória, o mais cheio de atenção. Esta glória é para a confusão de cada um que se individualiza na igreja do Senhor. Toda vez que alguém se isola na igreja do Senhor, está buscando um Deus pessoal e vai ter confusão. Na verdade, querem puxar para si a glória que é devida ao Senhor.
Em Apocalipse 4:11 diz: digno é o Senhor de receber toda a glória, e honra, e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Versículo que nós lemos hoje, na escola dominical, sobre o nosso estudo, sobre a criação, o criacionismo. Veja, confere. Então, ainda no versículo 19, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Confira. Que só pensam. O apóstolo revela que a verdadeira intenção e mostra a verdadeira face daqueles que faziam oposição ao evangelho do Senhor. Quando eles se infiltravam no meio da igreja, tinham como objetivo buscar proveitos pessoais. O plano desses hereges era justamente explorar os menos favorecidos, esclarecidos, tirar sua lã, aqueles que só pensam nas coisas terrenas. Coisas terrenas, irmãos, já se explica. O pensamento desses, já se explicam. O pensamento desses homens era justamente tirar proveito de qualquer situação. A verdade é que os inimigos do evangelho da verdade continuam investindo contra o avanço da igreja de Cristo no mundo e sempre encontram pessoas dispostas a contribuir nas suas variedades, nas suas variadas necessidades. Então, o apóstolo e os pregadores choram. Se a liderança só pensa em coisas terrenas, imagine como serão os seus seguidores se espelharem neles. Este pensar nas coisas terrenas é um teste que podemos fazer entre nós aqui, agora. No que tanto você anda pensando na sua vida? Já pensou? Agora mesmo você pode ser alguém dentro da igreja, nesta reunião, pensando nas coisas que são daqui. Veja o que Paulo diz para a igreja de Colossos, capítulo 1, aliás, capítulo 3, versículo 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Amém? Por isso que Paulo diz que querem satisfazer seu ego, seu ventre, estes são inimigos da cruz de Cristo, sem dúvida. A preocupação do apóstolo, meus irmãos, era tanta que ele chegou a chorar de tristeza, assim como os pregadores nos dias de hoje choram quando os membros da igreja estão mais alegres com as coisas desse tempo, satisfazem mais com as coisas desse tempo. Os pregadores da palavra expositiva, leal, que anuncia o evangelho das aflições, esses também choram, e choram muito. Esta passagem bíblica, meus irmãos, é um chamativo divino ao compromisso que aqui somos desafiados a levarmos a cruz de Cristo. Porém, muitos querem levar a cruz do Senhor em pedaços, que lhe mais satisfazem. Isso torna inadequado a chamada para o reino eterno, pois precisamos levar a cruz de Cristo por completo, numa atitude de entrega e renúncia e abstenção dos valores deste mundo. Amém? Amém. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém. No discipulado, na mordomia, na santidade, na prontidão, entender os propósitos das dores e das aflições, as dificuldades e a renúncia. Essas coisas são do alto. As daqui não têm valor. São apenas outras coisas que o Senhor nos acrescenta para nós vivermos. Não deixe a alegria de um belo emprego,
Não deixe a alegria de uma bela casa mobiliada, não deixe a alegria das coisas materiais nunca serem maiores que a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Amém. Muito cuidado com as coisas que Deus tem te dado. Eu tenho tido uma preocupação das quais me fazem refletir e orar muito para a igreja. Não faça dos seus netos, nem dos seus filhos, criaturas mais preciosas de quem te deu o seu neto e seu filho. Está tendo uma inversão e as pessoas estão considerando os filhos acima de quem deu a vida. Cuidado. Filhos são bênçãos de... Eles não são deusinhos. São bênçãos de Deus. Que você possa educar e criar seus filhos, e no dia que eles forem adultos, você pode sair às portas, conforme Salmo 127, com a aljava para enfrentar seus inimigos. Porque se você fazer de seus filhos deusinhos na sua vida, eles próprios vão ser seus inimigos e a sua decepção. Compreenda, à luz das Sagradas Escrituras, o que são os filhos, o que é a esposa, o que é o esposo, na concepção das coisas do alto, nas coisas de Deus. Porque, meus irmãos, muitos querem levar a cruz de Cristo, mas desconhecem o que é levar a cruz e seguir Jesus de fato. Alguns já não oram mais como oravam antes. Alguns já nem leem mais a Bíblia como um dia leu. Não testemunham mais de Cristo como um dia já testemunhou. Geralmente estes começam a ser individualistas e começam a pensar nas coisas da terra, cujo Deus é o ventre. Esses exemplos negativos não assumem seus compromissos com Deus por rejeitar a vida que Cristo propõe em cada um de nós. Talvez vivam muitas vezes silenciosos, observadores, omissos e irregulares, como se fossem julgadores da própria igreja que pertence. Lucas 9:26, Jesus disse: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Esta igreja tem uma missão de preparar você para o encontro de Cristo, e não para satisfazer desejos daqui da terra, do ventre. Essa igreja tem o propósito de solidificar a cruz de Cristo nas suas costas, e agregar no seu corpo, e que ela seja colada no seu corpo, como um hábito de vida, na esperança da volta do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, e não como um peso, uma dívida. Porque você pode ser que alguns gostariam de não estar carregando esse peso. Vergonha de Cristo é muito sério, mas ao mesmo tempo é muito comum. É muito comum as pessoas terem vergonha de Cristo. A maioria talvez nem consegue descobrir que tem vergonha do Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. Desde que andamos de lado, de paralelo, meio que longe, afastado dos irmãos, pouco se fala de Cristo. Não se vestem como crentes, por exemplo, não carregam o livro de Deus na rua, são silenciosos nos assuntos entre os irmãos. São manifestações periféricas que começam a identificar em qual Deus está o seu coração. Faça essa leitura a cada um de nós, para que possamos sempre ter um caminho de retorno à cruz de Cristo.
Antes de terminarmos o sermão de hoje, não foi só Paulo que escreveu. Hoje eu li quase todo um capítulo do livro de Judas. Judas, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Este homem era preocupadíssimo com um evangelho estranho, chamado gnosticismo. Enquanto Paulo também tinha essa preocupação das coisas estranhas que aconteciam, Judas alerta sobre essa terrível contaminação na igreja do Senhor. Digo novamente, irmãos, dentro da igreja do Senhor. Primeiro século. Ele alerta que algumas pessoas já estavam inscritas para perturbar, contaminar a igreja com segundas intenções. Eram fraudulosos no procedimento da má-fé. Veja o versículo 4. Porque se introduziram alguns que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Esta fotografia, ela é muito triste, porque se introduziram alguns, dias, e um dos objetivos desta carta era justamente para combater as heresias dentro da igreja cristã, os falsos mestres, como acabei de dizer, esses gnósticos. E gnósticos, meus irmãos, é muito atual nos dias de hoje. Você já percebeu que as igrejas evangélicas são místicas, cheias de misticismos, de consagrar coisas e objetos? Os gnósticos gostam disso, eles navegam nessas filosofias místicas, transcendentais, e que tiram Jesus de lado e colocam obras e milagres e feitios e maravilhas e esquecem de Jesus. Vivem através de coisas mirabolantes. São os gnósticos dos tempos modernos. E são introduzidos discretamente nas igrejas, distorcem o evangelho da cruz do Calvário. Veja que Paulo diz em Colossenses 2:8, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo o rudimento do mundo, e não segundo Cristo, evangelho do ventre, Deus do ventre. Os gnósticos eram assim, eram sutis, maculavam o evangelho de Cristo, adulteravam o evangelho de Cristo, corrompiam com algumas coisinhas a mais e tiravam o principal, Jesus, da sua vida. Eram falsos porque procuravam transformar a mensagem das boas novas em fábulas enganosas, cheias de promessas e virtudes. Por isso que no versículo 19 de Filipenses capítulo 3, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Este absurdo comportamental, quando nós lemos, ele não é absurdo quando praticado e enganado no meio do povo. O fim aqui indica que os frutos e o destino desses homens incrédulos para a perdição é usada conforme Filipenses 1:28, em que nada vos espanteis dos que resistem, e que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós salvação, e isto é de Deus. Amém, irmãos? Amém. O destino desses homens que maculam e têm o Deus no ventre, o fim deles é a perdição. É a antítese da salvação, é o contrário da salvação. Esse Deus objeto da preocupação era o ventre. Por isso que Paulo diz que só pensam, e eles introduziam essas heresias no meio do povo do Senhor. Que esta igreja entenda o choro do pregador, a preocupação do pregador pelo zelo do evangelho, pelo zelo de cada ovelhinha desta igreja, onde vai, com quem conversa,
com quem se doutrina, quem está ouvindo, para a igreja que vai, o que tem ouvido, por que não tem vindo à igreja, o que está faltando, onde está o seu Deus, onde está Jesus na sua vida, porque se aqui prega o evangelho de Jesus, o normal e o interessante é que todos viessem ouvir o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando já não tem mais interesse, quando a fraqueza brota, outros objetivos vêm consequentemente. Concorda? Quando o evangelho da cruz já não me satisfaz, é porque foi ocupado por um outro diferente, talvez mais cheio de coisas interessantes para este mundo. Você tem que fazer essa medição na palavra, da luz da palavra de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus nos dê a paz, o discernimento, a compreensão, e vamos em frente. Jesus vai voltar. Amém? Que Deus nos abençoe. Amém.